Livro de Salmos, livro dos Salmos, de número 27, versos 1, 2 e o 3. Livro dos Salmos, de número 27, versos 1, 2 e 3, que diz: O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Bom, meus amados, nós vamos estar mais uma vez ministrando ao teu coração mais uma palavra de ânimo, e temos um tema para esta mensagem de hoje. O tema é superando tempos difíceis. Repetindo, superando tempos difíceis. Estamos aqui com a história de Davi, o salmista Davi. Alguns escritores dizem que esse episódio ocorreu quando ele estava fugindo de Saul, sendo perseguido por Saul. E agora ele começa a escrever este hino, porque salmo, eles são hinos, poesias. Este hino que retrata a confiança dele em Deus e o desejo pela presença de Deus na vida de Davi. Davi, todos sabem da sua história, da sua trajetória, que tudo que ele conquistou foi através de muitos sacrifícios. Quantos desafios esse moço passou, até mesmo na sua infância, tomando conta das ovelhas do seu pai. Mas ele chega agora no Salmo de número 27, e ele começa a dar declarações que vai nos auxiliar a passarmos também por esses momentos difíceis, ou chamado de superar os tempos difíceis. Entendemos que todos nós, assim como o salmista Davi, sempre passamos, estamos passando ou iremos passar por tempos difíceis, tempos de dificuldades. Entendemos que todo ser humano, ele em algum estágio da sua vida, algum período da sua vida, ele vai enfrentar sim algum tipo de dificuldade. Não existe este ou aquele que me diga: eu nunca passei e nunca vou passar. Podem até arriscar os bilionários, os homens poderosos, ricos, mas quem sabe alguma coisa eles terão que passar, mesmo que não foi em questão financeira, mas em questão pessoal, em questão conjugal, em problemas em empresas. Algum tempo difícil ele estará passando. Muitas das vezes encaramos que tempos difíceis é apenas em questão financeira. Eu estou desempregado, eu estou endividado, Não, muitas das vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas está passando, atravessando momentos difíceis, momentos que tem que decidir tomar alguma decisão, às vezes que tem que mandar alguém embora de sua empresa. Eu vi empresários chegando a chorar por estar demitindo vários funcionários. Então, algum período estarão passando. Existem aqueles que vivem sempre em tempos difíceis. Nasceram em questões humildes, vivem em questões humildes, e estão sempre atravessando tempos difíceis. Mas a palavra que eu tenho para você, eu quero te dar alguns conselhos para te ajudar a superar esses tempos difíceis. Pegando aqui a história de Davi, o que ele passou, o que ele enfrentou, e passar para você, para que você possa também, assim como Davi venceu, você também possa vencer em nome de Jesus. Analisando aqui essa história, Davi ele vem declarando, que ele estava sendo perseguido. Ele chega a dizer que
os malvados, adversários e inimigos. Olha bem as três classes de pessoas que estavam atrás de Davi. A sua vida estava prestes a ser ceifada, sendo perseguido. Saul queria de toda maneira a cabeça de Davi. E ele classifica aqui como malvados, inimigos e adversários. Quando eles se levantam, Davi, quem sabe, esboça a reação de medo. Porque o medo, em certas situações de nossas vidas, é natural. Sentirmos uma certa insegurança, mas isso tudo é natural. Mas o que eu entendo aqui, o que eu vejo, é o primeiro conselho que eu quero te dar, que eu pego da vida de Davi. Está no versículo 3 que ele diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Sabe o primeiro conselho que eu tenho para te dar? É que você tem que colocar, como Davi fez, a sua confiança total em Deus. Sabe por quê? Porque nós não temos como controlar o que acontece conosco. Nós não temos como controlar os tempos difíceis que chegam em nossa vida. Mas nós podemos controlar as nossas reações nesses tempos difíceis. E exatamente aí que Davi, ele vem nos alertar que ele estava cercado, ele estava sendo perseguido, a qualquer momento sua vida poderia ser ceifada. Mas olha o que Davi faz. Davi disse: ainda que um exército levante contra mim, que a guerra, se um exército me cerque, a guerra se levanta, eu vou confiar no Senhor. O primeiro conselho que eu te dou para você conseguir superar os tempos difíceis é confiar totalmente no Senhor. Eu entendo que a reação de cada um de nós são reações diferentes. Eu já presenciei muitos eventos no meu ministério. Já presenciei eventos como ato fúnebre, cerimônia fúnebre, em que a maioria dos parentes não derramava uma lágrima. E eram todos muito amados do que estava ali na frente dele, numa urna, mortuário, no caixão. Mas muitos não derramavam lágrimas. Já tinham outros que gritavam, esperneavam, arrancavam cabelo, queria pular dentro do caixão. São reações adversas. Tem pessoas que tomam injeções que não dê nada. Mas a enfermeira, a primeira coisa que faz é: você tem alergia ou reação a algum medicamento? Tem pessoas que não podem tomar o mesmo medicamento que você, porque vai dar reação. A reação é natural do ser humano, cada um tem a sua. Eu vejo que muitas pessoas em tempo difícil têm reações diferentes da reação de Davi. A reação de Davi foi confiar em Deus, sabendo que a vida dele estava por um fio, sabendo que a qualquer momento ele podia ser pego, Saul poderia matá-lo, mandar matá-lo. Mas Davi decidiu confiar no Senhor. Davi, ele disse: olha, pode um exército me cercar, guerras, mas eu vou confiar no Senhor. A confiança é a base de um relacionamento. Quando você confia em Deus, você está dizendo: Deus, eu estou me afastando de mim e deixando que o Senhor assuma a direção da minha vida. Eu conheço a história de um equilibrista, ele sempre meio louco, né, fazendo algumas aventuras espantosas. Esse equilibrista, ele fez um desafio e chamou a imprensa, uma multidão de pessoas foi ver o desafio dele. Ele, com a ajuda de helicóptero, de aparelhos, ele esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, que fica na divisa do Canadá com os Estados Unidos. E é um lugar profundo, perigoso, perigosíssimo. Ele esticou um cabo de aço e pegou uma vara muito grande para se equilibrar.
subiu naquele cabo de aço e foi indo devagarinho, foi indo e chegou do outro lado e voltou para o lado de cá. Toda aquela multidão extasiada aplaudia, gritava. Outros diziam: esse cara é louco, eu nunca faria isso. E todos o aplaudindo, ovacionando. Mas de repente aquele equilibrista parou no meio daquela multidão e olhou uma senhora que estava extasiada com o feito daquele homem, sendo tão perigoso o seu trajeto. Aquele equilibrista olha para aquela senhora e diz para ela assim: a senhora acredita que eu posso fazer essa travessia novamente? Ir lá e voltar? Ela disse: claro que eu acredito, eu vi com meus olhos, acredito. Ele disse: a senhora acredita que eu posso fazer essa travessia novamente, agora levando um carrinho de mão? Ele disse: sim, claro. O senhor é meio doido, o senhor fez, eu acredito. Ele disse: mas a senhora acredita que eu posso fazer essa travessia novamente com um carrinho de mão e com uma pessoa sentada dentro? Ela parou, pensou e disse: olha, sabe de uma coisa? Eu acredito, o senhor é bom demais, senhor, eu vi o senhor não sei o que, desequilibrou em momento nenhum, eu acredito no senhor. Ele olhou para ela e disse assim: então me faça um favor, minha senhora, entra nesse carrinho de mão que eu vou fazer essa travessia. A mulher gritou e disse: de jeito nenhum. Sabe o que eu vejo? Aquela mulher acreditava, mas não confiava. Acreditar e confiar parece sinônimo, mas é diferente no propósito. Tem muitas pessoas que acreditam em Deus, acredita que Deus pode fazer, mas não confia que Ele vai fazer. Quando você acredita, você tem um certo limite para você ir, mas quando você confia, não tem limites. Você entrega, Deus vai fazer o que Ele quer, e Deus é Deus do impossível. Davi sabia que a situação dele aqui era grave. O salmista Davi sabia que o momento que ele estava atravessando era impossível aos olhos de qualquer ser humano se desvencilhar. O exército de Saul estava atrás de Davi para matar Davi. E Davi agora, a esperança de Davi, a única coisa que Davi podia fazer era confiar no Senhor. Será que você está como aquela mulher da multidão? O equilibrista diz: sobe no carrinho, e você está dizendo: não, eu acredito que você vai, mas eu não. Sabe, queridos, eu costumo dizer que confiança e fé são siameses. É como se fosse uma coisa só. Sabe, a fé é assim: primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Está disposto a isso? Está disposto a subir nesse carrinho para a travessia? Você vai confiar no equilibrista? Você vai olhar para baixo e vai ver um abismo profundo. Você vai olhar para frente e ver que é longe um ponto ao outro. Você vai confiar no equilibrista, naquele que está segurando o carrinho, naquele que está guiando o carrinho? A minha pergunta para você é essa. O primeiro conselho que eu te dou é: no meio de tempos difíceis, em situações difíceis, a primeira coisa é confiar no Senhor. Quando você confia em Deus, Deus vai te capacitar, Deus vai te orientar. Como é que eu sei que uma pessoa está confiando em Deus em tempos difíceis? Simplesmente pela sua reação. Como ela está lidando com isso? Como a pessoa está passando tempos difíceis? Através das suas reações. Está calmo, feliz, tranquilo, está tudo desabando lá fora, mas ele está assim, ó: eu confio no Senhor, isso vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O coração dele está confiante, está calmo, ele espera. Davi, ele diz: pode exército, guerra, mas eu vou confiar nele, meu coração está ligado no Senhor. O meu primeiro conselho para você: em tempos difíceis, confia
inteiramente no Senhor. Cuidado com alguns conselhos. Existem conselhos em tempos difíceis que são conselhos midiáticos. Conselhos como para te tirar logo dessa situação. E muitos conselhos desses podem piorar esses tempos difíceis. Mas quando você confia no Senhor, Deus vai te orientar, Deus vai te capacitar, Deus vai levantar alguém capacitado para te instruir e dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Em tempos difíceis, Ele vai guiar teus passos, Ele vai ser a rocha segura, o abrigo da tempestade, Ele vai guiar os seus passos. O segundo conselho que eu deixo para você: em tempos difíceis, você precisa entender que as lutas servem para te fortalecer. Você conhece a história de Davi? Você sabe como Davi chegou no trono? Como é que foi o percurso de Davi até o trono? Você já parou para pensar? Você já parou para imaginar o que Davi enfrentou até chegar no trono? Aqui, ó, a situação que está aqui, ele ainda não tinha chegado no trono ainda. Essa situação do Salmo 27, ele ainda não estava no trono. Quando ele disse que ele queria estar no templo, o templo de Salomão ainda não tinha sido construído. Seria o filho dele que ia construir Salomão. Você sabe o tanto que Davi sofreu a chegar no trono? Você conhece a história de vida, de sofrimento de Davi, dos tempos difíceis que ele enfrentou até chegar no trono? Eu já disse várias vezes e vou repetir: primeiro são as dores e depois são as glórias. Primeiro são as provações e depois o ato de ser aprovado. Davi enfrentou urso, Davi enfrentou leões. Davi teve que enfrentar a fúria dos seus irmãos. Davi teve que enfrentar a fúria de Saul. Davi teve que enfrentar o gigante Golias. Davi agora está enfrentando essa turma que quer lhe matar, que quer lhe perseguir. Estão lhe perseguindo, melhor dizendo. Olha quantos momentos adversos na vida de Davi até chegar ao trono. Tempos difíceis, querido. Chega na vida do membro, chega na vida do pastor, chega na vida do rico, mas chega na vida do pobre. Tempos difíceis vão chegar, nós temos que ser provados. Somos seres humanos, vivemos sobre esta terra. Ontem tivemos uma reunião onde a região onde eu tenho congregações, o prefeito decidiu, junto com a comissão de saúde, liberar 2 dias de culto, quarta e domingo. Mas hoje foi cancelada essa proposta, porque houve óbito, houve um acréscimo nos contaminados. Então ele disse: olha, infelizmente eu tenho que cancelar. E eu vou fazer o quê? Eu tenho que entender. Estávamos felizes, soltando foguetes, entre aspas, tá, irmão? Felizes, soltando foguetes, glorificando a Deus, aleluia, as igrejas vão abrir. Quando chega hoje, a reunião foi ontem, de 2 às 5. Eu participei. Quando foi hoje pela manhã, a notícia chega: está cancelada a proposta, a igreja não vai abrir. São tempos difíceis, a igreja está atravessando, nós estamos atravessando, mas qual tem sido a tua reação para resolver isso? Será que você está culpando os pastores, dizendo que os pastores não são espirituais, que tem que enfrentar governo, prefeitura? Será que você está blasfemando, usando esse momento para poder atacar todo mundo? Querido, ei, descansa, confia no Senhor, isso vai passar, isso são fases. Essa luta é para te fortalecer. A luta, quando passa na nossa vida, ela deixa alguns benefícios, ela te traz experiência, ela te traz aprimoramento, maturidade e crescimento. Deus permite lutas na tua vida para te fazer crescer, para te melhorar.
Por que o vento precisa dar na árvore? Porque quanto mais a árvore balança, mais a terra em volta da sua raiz fica fofa e as raízes vão se aprofundar mais. A árvore vai ficar mais forte, vai perder algumas folhas, alguns galhos vão quebrar, mas o seu tronco vai estar forte para suportar outras tempestades que virão. Então, meu segundo conselho: não desanima, creia, porque as lutas que vêm sobre as nossas vidas em tempos difíceis é para te fortalecer. Tem muito crente que nunca leu tanta Bíblia como está lendo esse período de pandemia. Tem muitas pessoas que nunca sentiram tanta vontade de ir para a igreja como estão sentindo agora. Sabe, queridos, essas lutas, Deus está te fortalecendo. São tempos difíceis que temos que atravessar, mas nós vamos atravessar, nós vamos superar em nome de Jesus. O meu terceiro conselho para você: primeiro, você tem que confiar no Senhor. Segundo, entender que esse tempo difícil, as lutas que vêm nele, é para te deixar mais forte, para te fortalecer. Terceiro conselho: para superar tempos difíceis, é necessário ter paciência e esperar o tempo certo. Davi sabia do processo que ele teria que passar até chegar ao trono. Davi sabia que não seria feijão, né, com arroz ou manteiga no pão, simples, né? Não. Davi sabia que seria osso duro de roer. Davi sabia que as oposições iam se levantar. Desde o dia que ele foi ungido, ele já estava correndo risco de vida, porque Saul ainda estava no trono. Saul estava vivo. E no dia que Samuel ungiu Davi, ungiu ele rei, a unção de rei sobre a vida dele, mas tinha rei no trono. Davi sabia disso. O que Davi fez? Ele respeitou a autoridade de Saul. Não tinha unção, mas Saul ainda tinha autoridade. Ele era rei. Davi não questionou, não brigou: agora eu sou rei. Não, Davi, eu vou esperar a minha vez. Eu vou esperar o meu momento. E em tempos difíceis, a ansiedade, o desespero te fazem tomar decisões impensadas, precipitadas. Em tempos difíceis, a melhor coisa que tem é esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus, irmãos, é perfeito. O tempo de Deus, ele não falha. Tem muitas pessoas que dizem que Deus tarda, mas não falha. Ei, Deus não tarda e Deus não falha. Deus é perfeito. Deus, ele sabe a hora certa de agir, a hora certa de chegar, a hora certa de abrir a porta. Deus sabe o momento certo de fazer esse tempo chegar ao fim. Está na mão dele. Ele tem autoridade, ele tem o poder. Em tempos difíceis você precisa confiar no tempo de Deus. Eu já quero te adiantar logo que o tempo de Deus não é o nosso. Nós lidamos com o Cronos, o tempo humano. Um dia de 24 horas, uma semana de 7 dias, um mês, um ano de 12 meses, é o tempo que a gente lida. Mas o tempo de Deus não é o Cronos, é o Kairos. É o tempo que não tem tempo, é o tempo que não tem limite. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último. Um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, o tempo está na mão dele. Ele age, é ele que move, é ele que abre porta, é ele que derruba inimigo.
amigo, é Ele que faz a situação acabar, é Ele que sabe o período da dor, o período da noite, está na mão dEle. Então deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que o tempo demorado dói, o tempo demorado causa aflição, ânsia, ansiedade, desejos. O tempo, ele às vezes é cruel, mas é responsável. O tempo de Deus, para nós muitas das vezes, é um remédio amargo. Mas esse remédio amargo vai lhe fazer bem no final. Deus não precisa provar nada para você no início nem no meio. Ele vai te provar lá no fim. Dizer que Ele é Deus e cuidou de você em todo o tempo. Em todo o tempo. E nesse tempo difícil, nos tempos difíceis, mesmo que a vitória não chega, mas você vê o cuidado de Deus. Mesmo que a resposta não chega, mas você vê que Deus sempre esteve no meio de tudo que acontece nesse tempo. Você é filho dele, você é filha dele. Eu observo que o tempo que leva de cozimento, né? Se você antecipar, você pode estragar o alimento. Se você deixar passar, você pode também estragar o alimento. Na maioria das embalagens de produtos congelados, ele vem ali o tempo de descongelamento, o tempo de cozimento e preparo, vem ali o tempo. Tem hora que a gente deixa mais um pouquinho para ficar mais moreninho, mas aquele tempo é o necessário. E eu te pergunto, queridos, será que Davi aqui ele se desespera? Será que Davi ele fica aterrorizado? Olha o que ele diz no versículo 5. Ele diz assim: porque no dia da adversidade, quer dizer, no dia dos tempos difíceis, no momento de tempos difíceis, me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-ás sobre uma rocha. Sabe o que Davi está dizendo? Enquanto durar esse tempo difícil, eu vou estar escondido no seu tabernáculo, eu vou estar escondido no seu pavilhão, aguardado, guardado, protegido. O que eu vejo que em tempos difíceis, tem hora que a gente se expõe muito, por não confiar em Deus, não entender que a prova é para nos fortalecer. Agora a gente não espera o tempo de Deus e acabamos nos expondo. Expomos as nossas fraquezas, expomos às vezes uma pessoa que não somos, mas em tempo difícil você faz tudo para sair dele. Eu vejo que o peixe, quando ele bate na rede, o peixe não nada para trás, o peixe não dá ré, como diz os mineiros. E quanto mais ele tenta se desvencilhar, mais ele prende uma barbatana, prende a outra e vai prendendo, daqui a pouco está tudo preso. Ele quer se livrar de algo que ele mesmo se enroscou. Então o tempo de Deus vai me fazer entender que a minha calma, a minha confiança, a minha paciência vai me fazer alcançar a superação dos tempos difíceis. Faz uma enquete no meio da sua família. Eu sei que hoje é redundante, hoje não tem como, mas faz daqui a 3 anos, quando tudo isso passar, quando a pessoa nem lembrar mais dessa epidemia, pandemia, faz uma enquete na sua família, pergunta quem é que nunca passou tempos difíceis. Você vai ver que todos já passaram. Alguma coisa já passou. Tempos difíceis, a gente nunca espera chegar. Tem hora que a gente espera para a casa dos outros, a gente espera mais para nós, para nossa casa, às vezes não esperamos. Mas os tempos difíceis chegou na vida de Davi. Davi estava dizendo que ele estava cercado,
ele estava humilhado, ele estava sendo perseguido, mas mesmo assim ele vai confiar no Senhor. E nos momentos que o desespero começa a tomar conta, ele vai dizer que vai estar no dia da adversidade. Quer dizer, quando chegar o problema, quando chegar os tempos difíceis, ele vai estar escondido no pavilhão e no tabernáculo de Deus, guardado. As lutas não vão vencê-los, os problemas não vão tirar tudo aquilo que Deus lhe deu. Você vai sair dessa prova, desse tempo difícil, mais experiente, em nome de Jesus. E por último, qual é o meu último conselho, pastor? O meu último conselho para você: como superar tempos difíceis? Você tem que entender que nós temos uma promessa, e essa promessa está de pé. Qual é a promessa, pastor? A promessa é: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas você me pergunta, pastor Davi, e o que Davi falou sobre isso, sobre esta promessa? Sabe o que Davi falou? Versículo 10 diz assim: porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Davi está dizendo: quando meu pai e minha mãe morrerem, eu não vou ser um órfão jogado, o Senhor vai cuidar de mim. Quando todos me abandonarem, o Senhor continuará sendo meu amigo. Quando passar no meio de um deserto, como ele mesmo diz lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não vou temer mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. A promessa que nós temos é que Deus não vai nos abandonar em tempos difíceis. É muito comum nós vermos esta prática no meio daqueles que só se interessam pelo que temos e pelo que somos. No dia das dificuldades são os primeiros a correr, os primeiros a desligar seu telefone, os primeiros a não querer lhe ouvir, não querer estender suas mãos. Nos tempos de dificuldades, viram as costas, acaba com a amizade. Mas o que temos aqui é que Davi está dizendo: meu pai e minha mãe podem até me abandonar, mas o Senhor vai me recolher, o Senhor não vai me deixar. Em tempos difíceis, são o tempo que mais precisamos do Senhor, é o tempo que mais estamos sensíveis, às vezes é o tempo que mais estamos frágeis. É por isso que se diz tempo difícil, é o momento que nós estamos passando a maior prova, os maiores desafios. É a hora que precisamos de um apoio, de uma mão amiga, de um abraço, de uma palavra. É a hora que nós estamos precisando dos nossos líderes, não como interesse apenas de cargos, interesse apenas pessoais, mas interesse acima de tudo espirituais. Porque a palavra de um pastor abençoado, de uma pastora abençoada, a palavra de um homem ou uma mulher de Deus, ela produz efeito. Ela tem autoridade no mundo espiritual. E Davi, ele deixa bem claro isso, que todas as lutas que ele enfrenta, que Deus vai entrar em ação. É no momento dos tempos difíceis que Deus vai mostrar para você que Ele é Deus que não falha, que não erra, que não muda. É Deus que não é como um homem que te abandona, que vira as costas, mas Ele vai passar contigo. Sabe o que Ele falou para Isaías? Aleluia. Ele diz: olha, se passares pelas águas, estarei contigo. Se passares pelos rios, eles não vão te afogar, eu vou estar contigo. Se passares pelo fogo, ei, não vai te queimar, chama não vai arder contigo. Sabe por quê? Eu estou contigo. Promessa, Deus sempre fez promessa ao longo de toda a história. E toda
todas as promessas são verdadeiras, passível de credibilidade, porque nós vemos Deus agindo em todos os períodos da história. Davi jamais esteve sozinho. Davi pecou, Davi fez coisas terríveis aos olhos de Deus, mas depois que ele se arrepende, Deus, ei, eu estou aqui para te perdoar. Mesmo no momento de pecado que Davi pecou, Deus não estava presente, permitindo ele pecar. Não, mas Deus estava presente, pronto para lhe oferecer perdão, nova oportunidade. O preço Davi pagou, mas o perdão ele alcançou. 4 conselhos que eu te dou para esses tempos difíceis. Primeiro, coloque a sua confiança em Deus. Creia somente em Deus. Não é apenas acreditar, é ter fé, confiança nele. Segundo, as lutas em tempos difíceis é para te dar experiência, crescimento e amadurecimento. Terceiro, espera o tempo de Deus. Não se precipita. Não faça nada que você venha se arrepender depois. E o quarto conselho, a promessa que ele fez a Davi, a mim e a você, está de pé. Ele está conosco todos os dias. A palavra todos os dias não se remete a dias quantitativos, mas dias em que enfrentamos como dias de alegria, Ele está conosco. Dia de tristeza, Ele está conosco. Dia de festa em sua casa, Ele está contigo. Mas dia de velório, Ele também vai estar contigo. Por isso, eu finalizo esta mensagem trazendo uma palavra de Davi no último versículo. Que Davi ele chega a resumir e dizer que eu pereceria, sem dúvida, eu morreria, se não acreditasse, eu cresce que veria os bens do Senhor na terra do vivente. Sabe o que Davi está dizendo? Eu estou passando por luta agora, mas eu creio que a abundância vai vir aí. Eu estou passando perseguição agora, mas eu creio que a vitória está vindo aí. Eu sei que eu estou passando tempos difíceis agora, mas tempo de glória está chegando por aí. Aí sabe o que ele vai dizer para você? Sabe qual é o conselho direto de Davi para você? Olha que privilégio, hein? Olha o conselho direto de Davi para você. Versículo 14 do Salmo 27. O último versículo diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Todos estamos atravessando esse tempo difícil. Qual é a tua reação? Tem esperado ou tem se desesperado? Você vai sair mais forte, meu querido. As feridas que esse momento vai deixar em você vai ser testemunho para você contar que você passou, que superou e que venceu esse tempo de crise, essa crise dos tempos difíceis. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe tua família, que o Senhor supra as suas necessidades materiais, emocionais e espirituais. Que o Senhor lhe dê calma para esperar o tempo difícil da crise passar. Que o Senhor seja o teu companheiro 24 horas, para que você se sinta tranquilo e seguro. Eu vou orar por você, em nome de Jesus. Pai querido, eu entrego nesse momento a vida de todos aqueles que acabaram de ouvir esta mensagem. Que o teu nome seja glorificado na vida dos teus filhos. Ajude a cada um que está me ouvindo a superar esse tempo difícil. E que possamos cantar o hino da vitória, porque o sol da justiça brilhará sobre nós. Eu peço a tua bênção e agradeço a ti, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus vos abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.